estão tristes, hein? Não, eu não tô não. Tem alguém triste aí, não? Não. Não? Tudo que está triste é o diabo, porque ele não gosta que a gente louva o Senhor. Por isso que ele fica querendo essas dificuldades todas aí. Hoje foi... Olha, só Jesus, né? Mas nós estamos aqui por Ele. Amém, Jesus. Para Ele. Para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Antes de nós entrarmos para a palavra do Senhor, eu quero noticiar aqui que no dia 5 é o próximo sábado, 5 de março, às 18h30, nós teremos o encontro das nossas mulheres. Todas as irmãs. Glória a Jesus. Todas as irmãs da igreja aqui de Arthur Monteiro. E você pode convidar outras senhoras também, outras irmãs ou pessoas que você tenha contato e que possa estar aqui para receber a ministração da palavra do Senhor. Glória a Deus. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será no dia 8. Como vai ser o dia 8? Vai ser terça-feira. Nós estamos antecipando para comemorarmos no dia 5, que é um sábado. Então as irmãs estarão aqui presentes, participando aqui. O missionário vai estar fazendo a abertura do trabalho, fazendo um momento de louvor, uma reflexão. E em seguida estará passando a palavra a missionária Juliana Lopes, que vai ministrar para as irmãs diretamente lá de Taubaté. Ou seja, vai ser um trabalho via videoconferência com as irmãs, e as irmãs aqui da congregação estarão presentes neste evento. Após este evento, os homens estarão preparando uma surpresa para as mulheres ali, ó. Nós vamos manter a porta fechada aqui, né? As mulheres não vão poder entrar ali, e nós vamos preparar um ambiente só para elas, né? E é lógico, como é o Dia Internacional das Mulheres, então todos os homens, daquelas que são casadas, por favor, estejam aqui conosco. E se você é solteiro ou você é viúvo, você pode vir nos ajudar também. Não temos dificuldade de receber ajuda, então pode vir também para nos ajudar, vai ser muito importante. Então, no sábado, dia 5 de março, às 18h30, todas as irmãs da congregação estão convidadas para este evento especial. E tem um tema, hein? A mulher e sua fé em tempo de crise. O tema promete, hein? A missionária Juliana, para os irmãos terem uma ideia, ela é graduada em Teologia, tem licenciatura plena em Educação Artística, especialização em Gestão Escolar e Psicologia Clínica e Terapia Familiar Sistêmica. Ela é casada com o pastor José Edmar Lopes, que é pastor da igreja de Novo Horizonte, lá em Taubaté. É o superintendente distrital de Taubaté, é o nosso secretário-geral de Ação Social e também o vice-presidente da terceira região. Então, nós teremos aí a ministração para a esposa dele, que vai falar o coração das nossas irmãs. E as irmãs, por favor, faça um esforço. Depois você pode transferir para o Via Pix a taxinha de inscrição. É uma taxa simbólica, não é para pagar o coffee break, porque o coffee break vai sair do bolso do seu marido, né? Nós homens é quem vamos pagar. Então, isso aqui é para nós fazermos apenas um mimo para missionário que estará ministrando para os irmãos, não é? Quem não tiver marido, não tem problema. Não tem problema. Os 10 reais, que é simbólico, vai para fazer lá um mimo para missionário. Ela não pediu nada, ela não cobra nada, mas nós devemos reconhecer, não é? E vocês vão ter uma ministração de alto nível. Então, por favor, aproveitem. Vai ter um momento de compartilhar, ela vai estar recebendo as perguntas das irmãs e estará respondendo também. Tudo através da internet, não é? Então, por gentileza. Semana. Os membros da semana. Perdão. Muito obrigado por ter avisado. A missionária está me lembrando aqui de que as irmãs receberão também da parte dela
aí já é dela, missionária Rejane, o mimo que você vai ter para você utilizar no seu dia a dia. E a surpresa, eu tenho certeza que você vai amar, vai ser muito bom. Então, durante a semana você vai estar recebendo um mimo que é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada dia da E eu semana. tenho certeza que cada dia da semana você vai receber um mimo. E para você depois ter lá como fonte de consulta, para você se aprimorar, para você conhecer, para você ampliar os seus horizontes, e uma série de coisas que serão benéficas para a sua vida. Amém? Muito bem. Acho que terminei, né? É isso aí, né? Então, muito bem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 22 ao 25. Algumas pessoas não estão conosco nesta noite. Irmã Luzia não veio porque ela esteve em contato com um funcionário da empresa que está afetado por Covid. E por conta disso, também não pôde vir. A irmã Gislene ainda está se recuperando do Covid. E por conta disso, o marido que também esteve ali junto com ela, os dois preferiram não vir hoje até completar o tempo da recuperação. E algumas outras pessoas estão viajando, né? Como é um feriado prolongado, é um feriado por ocasião do carnaval, algumas pessoas viajaram. Lá em Cosmópolis nós estamos tendo alguns eventos lá. Se os irmãos quiserem participar, está sendo noticiado no grupo. Os irmãos têm liberdade durante o dia ou à noite, na segunda ou na terça-feira. Aí é só você ir lá no grupo e ver aquilo que você pode participar, que eu creio que será uma bênção para a sua vida também. Muito bem. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar com você nesta noite o texto lido na Palavra de Deus sobre o tema Vencendo as adversidades pela fé. Vencendo as adversidades pela fé. A nossa jornada nesta vida é cercada por muitas lutas, por muitas tribulações, adversidades, dificuldades, crises, enfrentamentos que muitas vezes não nos são favoráveis, muitas vezes nos tiram do foco, afeta às vezes a nossa disposição, a nossa vontade, o nosso interesse, tira de nós a disposição de muitas vezes perseguirmos um alvo estabelecido em nossas vidas. E isso acontece com todos nós. E não é diferente para ninguém. E não é diferente seja para quem tem muito ou para quem tem pouco, para quem sabe muito, para quem não sabe nada, para quem conquistou como para quem não conquistou, é igual para todo mundo. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, não é? E é justamente nesta embarcação da vida que nós estamos seguindo adiante aquilo que nos foi proposto.
para percebermos que, apesar de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, nós somos chamados à atenção para entendermos o propósito de Deus para com as nossas vidas. E é importante nós percebermos de que nesta passagem lida nós podemos extrair algumas lições que nos ensinam como nós enfrentarmos, reagirmos, como nós tomarmos decisões certas, como nós seguirmos adiante até chegarmos do outro lado, porque nós estamos nesse mar revolto da vida. Ou será que o seu mar está em calmaria, está em bonança? Olha, tem dia que o negócio fica difícil, não fica? Parece que toda a tempestade veio só no seu barquinho. Parece que é só o seu barquinho que está no meio do lago. Parece que é só o seu barquinho que está enfrentando aquela tempestade. E o sol está brilhando no barquinho do outro. Não é assim que você se sente muitas vezes? Muitas vezes a gente se sente assim. Mas nós vamos entender nesta passagem a realidade dos fatos, das circunstâncias e das coisas que acontecem em nossas vidas e como nós devemos reagir diante delas. Porque o nosso objetivo qual que é? É chegar do outro lado. Não é isso? Amém. Nós precisamos chegar do outro lado. Aliás, é o nosso destino. E nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que seguir adiante. E eu então quero compartilhar com vocês pelo menos 4 pontos importantes dessa passagem. Em cada versículo lido, nós temos algumas lições a extrair. Peço que você coloque a sua atenção então no verso 22. O verso 22, ele começa dizendo: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. É interessante que Marcos ele registra essa mesma passagem de uma maneira diferente. Ele diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E Mateus escreve de uma maneira diferente: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ou seja, cada um tem uma visão do que está acontecendo naquele momento. Mas o que é importante é percebermos o desenvolver do quadro como um todo. Jesus havia acabado de transmitir para uma multidão de pessoas diversos ensinamentos, realizado vários milagres, feito ali diante daquela multidão a manifestação da glória de Deus. E o povo então havia sido despedido, e Jesus, dentro daquele barco, ele dá ordem aos seus discípulos para que passassem para o outro lado do lago. E aqui nós podemos percebermos de que nós temos pelo menos 2 lições importantes desse primeiro verso. A primeira lição é que Jesus, ele estava com eles no barco. Eu não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas muitas vezes você está enfrentando situações, você está lutando contra as adversidades, você está passando um perrengue difícil na sua vida, parece que tudo está remando contra você, e você fica naquela aflição, naquela angústia, naquela inquietação, sem se dar conta de que Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco. E é importante e necessário que você tenha atenção a esse fato. Porque se Jesus está no seu barco, eu pergunto, o que pode acontecer no seu barco? Será que você vai naufragar? Será que o seu barco vai afundar? Será que você vai fazer água? Será que a crise vai ser maior do que aquele que está contigo no barco? Por certo que não. Porque se o próprio Deus está contigo no seu barco, no barco da sua vida, por favor, creia, você vai chegar do outro lado. Amém, Jesus. Não importa a tempestade que venha. O que é importante é você reconhecer a presença de Jesus Cristo na sua vida. Porque quando nós falamos de barco aqui, nós estamos falando do nosso próprio coração.
E então nós queremos muitas vezes governar o nosso destino, seguir adiante com os nossos projetos, sem muitas vezes dar importância à presença de Jesus que vai conosco. Porque se eu tenho a presença de Jesus comigo, eu tenho a garantia de que eu vou chegar no outro lado. E isso vai me ajudar a vencer as minhas próprias crises, as minhas dificuldades, as lutas que eu vou enfrentar. Por isso é importante que nós atentemos para este fato: Jesus está no meu barco. Vira para o seu irmão do lado e diga: Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Agora pergunte para ele: Jesus está no seu barco? Jesus está no seu barco? Lembre-se, você tem que ter isso no seu coração. Jesus está presente no barco da sua vida, portanto você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A segunda lição que eu percebo neste texto, do verso 22, é que aqui o Senhor Jesus dá uma ordem. Ora, se Ele está no barco, como Senhor das nossas vidas, como capitão da nossa embarcação, Ele tem autoridade e poder para dar a ordem que Ele quiser. E é necessário que eu reconheça a ordem dele, aceite a sua ordem e cumpra integralmente. Porque na medida em que eu cumpra a ordem que o Senhor Jesus me dá, seguramente eu estou garantindo que a minha embarcação vai chegar do outro lado. E se eu penso que aqui tem uma ordem, eu pergunto para mim mesmo e pergunto para você: quando eu recebo uma ordem, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que questionar? Será que eu tenho que ficar ponderando, racionalizando? Será que eu tenho que arranjar alguma explicação para entender a ordem que o Senhor está dando? Aqui o Senhor Jesus, Ele dá uma ordem objetiva, Ele dá uma ordem clara, uma ordem sem rodeios: passemos para a outra banda do lago. Ora, não há dificuldade nenhuma de entender a ordem do Senhor. Porém, com as ocupações do dia a dia, as preocupações do nosso coração, as contas que nós temos que pagar, os compromissos assumidos, as responsabilidades da vida, muitas vezes nos faz desviar do entendimento claro e correto do que o Senhor está falando ao nosso coração. Porque se Ele te dá uma ordem clara, se Ele te dá uma instrução específica, se Ele é o objetivo, e pode ter certeza de que Ele é o objetivo naquilo que Ele fala ao seu coração, não há por que você não obedecer. Porque em obedecer a voz do Senhor está a segurança da sua embarcação, está a segurança da sua própria vida. Então, quando você decide questões familiares, quando você decide questões pessoais, questões profissionais, de relacionamento, ou seja, de qualquer ordem na sua vida, é importante que você tenha sempre no seu coração a voz do Senhor de maneira muito clara, para que você não tenha dúvidas a respeito do que Ele está lhe dizendo. Porque ao dizer, Ele vai dissipar todas as questões e dúvidas do nosso coração. Amém. Por isso é importante que nós venhamos obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. E isso nos dá a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino. Verso 23: E navegando eles, adormeceu, e sobrevindo uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. É interessante que Lucas, por ser um médico, ele usa uma linguagem bem assim, clássica, né? Polida, uma linguagem rebuscada, uma linguagem assim refinada. Ou seja, se ele tiver que bater num assunto, ele bate, mas bate com classe, não é? Já viu aquele tipo de, aquela pessoa que costuma dar umas pancadas no outro, e você fala: poxa, você não tem dó de mim, né, rapaz? Caramba, você está vendo que eu estou numa situação ruim aqui, e você vem com uma palavra dessa e me derruba. Aí vem o outro, fala a mesma coisa, mas de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, de uma maneira assim bem, né, amável, e você está do mesmo jeito, e ao receber aquela palavra você não fica estranhado, você não acha estranho, porque na verdade o seu coração reage de acordo com a palavra que lhe é dada.
Lucas, então, ao dirigir essa palavra, ele está dizendo que quando Jesus está no barco, e ele vai para o canto dele, e os discípulos começam a remar, imediatamente o Senhor adormeceu. Uma expressão bonita, né? Agora vejam que o que Marcos disse: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Aí o negócio apertou, né? Puxa vida, Jesus, nós começamos a remar aqui, Senhor, o negócio está ficando difícil. E o Senhor vai dormir, literalmente, ele foi dormir. Agora ninguém pergunta por que Jesus foi dormir. Cada vez que eu prego aqui, irmãos, 35, 40 minutos, 50 minutos, eu levo até o dia seguinte à tarde para recuperar do esforço emocional, psicológico e espiritual para poder transmitir a mensagem para vocês. Graças a Deus eu não tenho nenhum jeito assim de ficar dando pulo para poder chamar a atenção de vocês, né? A gente vai tocando barco, falando aqui, mas o esgotamento que causa, porque o tempo que a gente leva para preparar a mensagem, o tempo para pregar, não é fácil não. Agora você imagina Jesus falando por uma multidão de pessoas, Jesus curando uma multidão de pessoas, ministrando a palavra para uma multidão de pessoas. Fisicamente causa um esgotamento. Então o que estava acontecendo com Jesus, e Mateus também registra esse momento quando ele declara: e estava porém dormindo. O Senhor estava dormindo. Ou seja, Mateus e Marcos, eles são práticos da definição. Apenas o fato de que o que estava acontecendo com Jesus era o resultado de uma jornada intensa de ministério. E por essa razão, na confiança da sua presença dentro daquela embarcação, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser dormir. É interessante que muitas vezes o Senhor aparentemente está dormindo junto de você ali na sua embarcação. Isso é figurativo, irmãos, não é? Lá foi real, aqui é figurativo. Querendo dizer o quê? Que muitas vezes parece que o Senhor está alheio ao que está acontecendo na sua vida. Parece que o Senhor não está dando importância ao que você está vivenciando. Parece que as suas aflições, as suas dores, as inquietações da sua alma, o que você suporta a cada dia, não está fazendo com que o Senhor seja despertado para perceber o que está acontecendo na sua vida. Às vezes nós somos tomados desse sentimento e pensamos: será que o Senhor está realmente olhando para a minha situação? Irmãos, nós precisamos perceber o fato de que a presença do Senhor Jesus, só a presença do Senhor Jesus na nossa vida faz a diferença em todas as situações. Não importa se você está realmente percebendo que Ele está ou não olhando para você. Não importa se você está sentindo que Ele está ali do seu lado, ali, acalentando o seu coração, estendendo a mão para te ajudar. Porque com toda certeza, no tempo da angústia, no momento da aflição, o Senhor virá em seu socorro para te ajudar. Amém, Jesus. E isso fará diferença na sua vida. Pois bem, Lucas então diz que ele adormeceu. Se você pegar essa palavra no grego, você vai ver que a palavra significa o seguinte: ele se esticou naquela parte da embarcação, e como tinha uma almofada ali, naturalmente, ele reclinou a cabeça e dormiu. Mas ele continuava no barco. Não era o fato dele estar dormindo que ele estava ausente do ambiente. Porque Ele é o próprio Deus, e sendo o próprio Deus, pode ter certeza que até mesmo nessa situação, nada haveria de acontecer com aquela embarcação, nada haveria de acontecer com os seus discípulos. E o texto continua dizendo, e aí nós temos então 3 lições neste versículo. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Então Jesus adormeceu, veio a tempestade,
e surge o perigo diante da vida destes homens. Então a primeira questão é a tranquilidade do mestre e as nossas reações. Quantas vezes você ora, você chora, você clama, você suplica, você insiste diante do Senhor e nem sequer um sussurro você consegue ouvir do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa, que a tranquilidade do Senhor, podemos assim definir, não significa a falta de atenção para a sua vida. Ao contrário, Ele tem um tempo certo para manifestar a sua glória e o seu poder na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. E é isso que vai fazer a diferença nesse momento em que você estiver no auge da crise. Quando a adversidade na sua vida for maior do que você pensa em suportar, é que Ele entrará com providência na sua vida. Segundo ponto é que a adversidade, ela não veio sobre as nossas vidas sem um propósito. A tempestade estava ali. Aqueles homens tinham pleno conhecimento de toda a área daquele lago. E eles sabiam exatamente quando a situação estaria fora do controle. Porque eles já haviam navegado naquele lago por muitas e muitas vezes. Por certo que eles já haviam passado por muitas situações difíceis como aquela. Mas havia um ingrediente diferente naquela ocasião. E nós devemos discernir as coisas que nos acontecem, porque nada acontece na minha vida ou na sua vida que não seja a permissão de Deus. Deus sempre tem um propósito daquilo que Ele permite acontecer na sua vida. Ah, pastor, eu só falo isso porque não é com o senhor. Porque se o senhor enfrentasse o que eu enfrento, 5 minutinhos, pastor, eu duvido se eu sair correndo. Pode até ser que eu sairia correndo. Mas se você não saiu correndo, é porque Deus está trabalhando com a sua vida. Glória a Deus. Deus está tratando com o seu coração. Deus está capacitando você para coisas maiores. Porque todas as adversidades e lutas que Deus envia, que Deus permite, que Deus traz sobre as nossas vidas, vem no propósito de nos capacitar para vivermos na dependência total dEle. E isso realmente faz a diferença na nossa vida. Então, lembre-se que a tempestade da sua vida, primeiro, não é só na sua vida. Naquela embarcação tinham outras pessoas. Pelo menos estavam ali os 12 discípulos. Imagine, todos eles passando pela mesma situação, cada um dentro da sua realidade. Lembre-se, a tempestade que vem sobre a sua vida também vem sobre a vida do irmão. Pode ser diferente em intensidade, pode ser diferente em propósito, mas ela vem. E porque ela vem, saiba que Deus está trabalhando no seu coração a respeito do que está acontecendo. Há um propósito para todas as coisas embaixo do céu. E se Deus tem um propósito, pode ter certeza, Deus não vai deixar você sucumbir diante dessa tempestade. Deus vai sustentar você para que você continue vencendo e para que você chegue do outro lado. O terceiro ponto aqui é que as atividades humanas, elas são cheias de perigo. Esses homens sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo. Portanto, não era de estranhar que eles vissem a tempestade como um perigo para a vida deles. Mas muitas vezes, em razão daquilo que nós estamos fazendo, e como nós estamos fazendo, e por que nós estamos fazendo, as coisas podem parecer que estão fora do controle. Mas lembre-se, nada foge ao controle de Deus. Deus tem todo o controle da sua vida, do seu destino, do que acontece na sua vida. E por esta razão, você deve se esforçar para aplicar no seu coração a palavra de Deus e assim poder tirar lições importantes das quais você seja fortalecido na presença do Senhor. E isso vai fazer com que você cresça diante do Senhor. Nada vai acontecer na sua vida para te abater. Nada vai acontecer na sua vida para te destruir. Não para te derrotar, mas para você ser fortalecido no Senhor e alcançar a vitória que Ele tem para a sua
sua vida. Pois bem, terceiro ponto aqui nós temos: qual é a sua reação diante do perigo? Versículo 24: e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. É interessante que Lucas ele coloca sempre palavras bonitas na situação. A situação está caótica, mas ele traz assim dentro de uma linguagem que você até diante da tempestade você fica até sossegado. Mas vamos ver o que Mateus e Lucas registram a respeito. Mateus registra o seguinte: o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha, o negócio já devia ter batido a biela do camarada. O camarada devia ter entrado em parafuso. Eu não sei qual deles foram lá para acordar o Senhor. Não sei se foi Pedro, se foi Tiago, se foi João. Tomé, pode até ser que seja Tomé, porque era mais incrédulo da turma, né? Mas independente de quem tenha sido, a reação que eles tomaram é uma reação natural, minha e sua. Ou seja, você não está sozinho nesse barco, pode ter certeza. Outras pessoas estão passando pela mesma situação e tomando a mesma atitude que você, estão reagindo da mesma maneira. E olha, irmãos, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros em Rio Claro, e por um tempo trabalhei na área de atendimento, onde a gente recebe todas as chamadas, e das muitas chamadas que eram feitas em um só dia, no máximo, olha, brincando, 10% era real, 90% era trote. Então a gente já tinha o ouvido acostumado, a gente já sabia, já percebia quando o fato era real, já tinha aquela percepção. E quando o fato já era real, a gente percebia pela entonação da voz da pessoa, pela maneira da pessoa iniciar a fala dela. A gente já tinha, pelo fato da pessoa permanecer na ligação, a gente já tinha a noção, isso aqui é um fato real. E então as pessoas começavam a se comunicar: olha, seu governo, o negócio é o seguinte, a situação está ficando difícil, porque, olha, o negócio é o seguinte, o senhor tem que vir logo aqui, porque eu não estou mais aguentando, o negócio está desesperador. Ou seja, você começa a perceber exatamente o sentido da fala da pessoa e aquilo que está em jogo na vida dela. Dificilmente você recebia uma chamada em que a pessoa falava calma e pausadamente sobre o que havia acontecido. Via de leve, as pessoas falavam de desespero. E então, pela experiência, nós conseguíamos lidar com aquele momento, acalmando a pessoa, para poder extrair das pessoas exatamente aquilo que era necessário para poder enviar o socorro certo. Porque se a pessoa estivesse falando de uma morte súbita dentro de casa, o socorro é um. Se a pessoa estivesse falando de um incêndio dentro da casa com a pessoa dentro da casa, a situação seria outra. Ou seja, para cada situação nós temos uma resposta de ação. O fato é saber o que a pessoa está falando para poder dar a resposta certa. E o que está acontecendo aqui não é diferente. É como se eles estivessem vivendo aquele momento e pegassem o orelhão e: Senhor, acorda aí, porque o negócio está difícil, Jesus, eu preciso do socorro aqui, o senhor não vai vir não? E às vezes as pessoas ficam assim. Quantas vezes na sua luta, na sua aflição, na sua inquietação, você está batendo na porta do mestre e dizendo: Senhor, eu já não estou aguentando mais isso, Senhor, está difícil, fugiu do meu controle, a situação está tão crítica, Senhor, que eu estou me desesperando da vida. E é mais ou menos assim que acontece com todos nós. E os discípulos, eles tomaram uma reação, e a reação indicava o estado de ânimo deles, o que estava dentro do coração deles, de tal maneira que eles não perceberam que a reação deles era uma reação negativa. Porque se o Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, estava dentro daquela embarcação, o que poderia acontecer naquela embarcação? Com toda certeza não ia acontecer nada, não ia fazer água, não ia para o fundo do lago, ninguém ia morrer, porque o Senhor estava ali. Amém.
E ele poderia ter continuado dormindo até o fim da jornada. Mas o Senhor está sempre atento à chamada que cada um de nós fazemos. Amém, Jesus. Por isso o texto diz: e o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. Marcos, ele faz a seguinte colocação: mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa? Nós estamos aqui desesperados. O barco já está cheio de água. Eu fico às vezes até tentando imaginar como que poderia ser aquela cena: Jesus dormindo, a água batendo, 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 e Jesus dormindo, porque só foi acordado pelos discípulos. A água não acordou Jesus, porque a embarcação não tinha cobertura, não tinha lá um convés, uma área reservada que ele pudesse estar ali tranquilo. Não, os barquinhos daquela época eram barcos de pescaria apenas, e de transporte. As pessoas iam de um lado para o outro, nada mais. Portanto, naquele momento o Senhor Jesus estava descansando, e os discípulos não entenderam isso. Por quê? Eu não sei se você já enfrentou uma situação de você pegar uma tempestade, você caminhando na rua, e de repente vem uma tempestade, bate em cima de você. A primeira coisa que você faz, qual que é? É continuar na chuva? Não, é procurar um abrigo. Você está acordado, você está vendo a chuva caindo em cima de você, você reage imediatamente. Agora, você estava sentado na varanda lá e começou a chover e você estava dormindo, o que aconteceu? Você levanta e sai correndo. Você não fica para tomar chuva. Mas Jesus estava naquela embarcação. E eu acredito piamente de que o Senhor estava permitindo acontecer aquilo que estava acontecendo, justamente para provar aos seus discípulos quem Ele era, o poder que Ele tem. E Ele permite que você passe pelas tempestades da sua vida para mostrar a você quem Ele é na sua vida. E você precisa dar importância a este fato. Mas veja o que nós também podemos perceber. A primeira questão aqui é a reação dos discípulos diante do perigo. Quais são os perigos da sua vida? Você já enfrentou situações difíceis? Situações em que você viu a morte de perto? Quem já esteve comigo lá em Cosmópolis assistiu a pregação que eu fiz lá no Dia do Soldado e o testemunho que eu dei daquilo que Deus fez comigo dentro daquele ônibus, como Deus me ressuscitou dentro daquele ônibus. Eu vi a morte de perto, eu enfrentei a luta contra aqueles malfeitores, e embora aparentemente os malfeitores tenham me vencido, causando a minha morte, aquele que estava na minha vida e cujo nome eu clamei naquele momento é que me trouxe de volta à vida. Glória a Deus, amém. E por essa razão eu digo aos irmãos: não importa qual seja o nível de perigo que você esteja passando, tenha certeza, no momento exato Ele se manifestará para trazer livramento à sua vida. Glória a Deus, amém. Não importa qual seja o tipo de livramento que Ele vai prover, o importante é que Ele proverá o livramento para a sua vida. E por essa razão você deve se descansar no Senhor e avaliar sempre que tipo de atitude você está tomando, quais são as reações que você está tomando diante dos perigos da sua vida. Também nós percebemos o seguinte, irmãos, de que o poder do Senhor, Ele está acima de todas as circunstâncias, de todos os fatos e de tudo aquilo que é visível ou invisível, seja o poder da natureza, seja o poder espiritual do mundo invisível, não importa, seja o poder da morte, o Senhor tem poder sobre todas estas coisas. E porque Ele tem todo este poder, nós devemos aprender a viver na dependência desse poder, para que nós possamos continuar a nossa jornada e assim vencermos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos para o verso 25. Aqui no verso 25 nós temos a revelação de quem é o Senhor. Depois que havia acontecido o que aconteceu, os discípulos haviam
tomado de surpresa pela autoridade e poder de Jesus Cristo, porque vocês imaginam uma tempestade tão grande naquele lugar, ao ponto de encher a embarcação de água. Porque os três evangelistas registram o mesmo evento, dizendo que a embarcação estava fazendo pique, estava cheia de água, o perigo era real e eminente. Não dava para você dizer, não, pode ficar tranquilo que já traz o passo. Não, eles sabiam que o negócio era real, mas havia um componente por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, que é um componente espiritual, e esse componente é justamente o exercício da fé que aqueles homens deveriam ter, porque Jesus, estando naquela embarcação, se eles tivessem colocado um pouquinho de atenção, se eles tivessem disciplinado a mente e o pensamento deles quanto à presença do Senhor naquela embarcação, por certo que eles estariam seguros de que nada haveria de acontecer a eles e aquela tempestade iria passar. E por certo que aquela tempestade passaria, porque não há tempestade na nossa vida que dure. Ela tem um tempo, e ela vem por um tempo determinado. Cumpriu o seu propósito, cessa. Pode ser que venha até uma outra, e pode ser que a outra seja até mais forte do que a primeira, mas você venceu a primeira, você vai vencer a segunda também. E você deve permanecer diante do Senhor, para que você realmente vença. E o versículo 25 começa então, depois que Jesus dá aquela ordem para que a tempestade calasse e os ventos se aquietassem, e o lago então se tornasse novamente num espelho d'água, porque nós estivemos ali naquela região, e você olhando de um lado para o outro do mar da Galileia, sem nenhum vento, você olha um espelho, dá até a impressão de que você pode caminhar sobre aquelas águas, como já aconteceu numa situação anterior, de tão tranquilo que é. Não tem ondas, é um lago. Por ser um lago não tem ondas, mas quando vem aquela corrente de ar frio das montanhas, com o ar quente que está ali naquela região, que é tudo cercado de montanhas, então cria-se aquele momento de tempestade, e as ondas então se tornam ondas emboladas. E é exatamente isso que aconteceu. E no momento que o Senhor Jesus então atende o apelo daqueles homens, e ele dá a sua ordem, aquele mar se acalma de uma maneira extraordinária. Irmãos, quando nós estamos na relação próxima com o Senhor, em que nós reconhecemos a sua presença em nossas vidas, e no instante que ele dá ordem sobre todas as circunstâncias que afetam as nossas vidas, imediatamente segue-se uma calmaria no nosso coração. Muitas vezes, passando por momentos tribulosos na minha vida, e eu então, naquela angústia, naquele desespero, Senhor, se faça presente na minha vida agora, Senhor, faz um milagre, manifesta, Senhor, a tua graça, o teu poder. E imediatamente eu sentia a presença do Senhor tocando no meu coração e tirando a angústia, porque muitas vezes o mal está mais dentro de nós do que fora de nós. Ou seja, aquilo que está acontecendo no exterior não é tão grande quanto aquilo que está no nosso interior. E aqui nós percebemos que quando o Senhor Jesus faz essa pergunta, onde está a sua fé? É a resposta das inquietações da nossa alma. Ou seja, muitas vezes nós enfrentamos o que enfrentamos porque nos falta a fé. Na verdade, não é porque nos falta a fé, é porque nós não aprendemos a exercer o poder da nossa fé para ver o milagre de Deus acontecer em nossas vidas. E muitos milagres podem acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando nós exercitamos a nossa fé. E aqui o Senhor Jesus então faz essa chamada de atenção: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem?
Então nós temos aqui as seguintes lições. Primeiro, a fé como elemento essencial ao milagre. Jesus está presente. Você não tem fé em Jesus? Pois então comece a usar a sua fé para que você veja o milagre. Use a sua fé para ver o milagre de Deus na sua vida. Está enfrentando uma crise? Ore com fé para que Deus te dê a solução, e Deus vai te dar a solução. Está enfrentando um turbilhão de problemas na sua vida? Coloque a sua fé em ação e Deus te dará a resposta a cada uma das situações. Aleluia, Jesus. Porque o poder dele é infinito para operar segundo muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que dele em nós opera. Então a questão é a fé. E Jesus pergunta para eles: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Você quer ver o milagre de Deus? Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Tenha por objetivo, por propósito na sua vida: Senhor, eu quero exercitar a minha fé. Coloque isso no seu coração: Senhor, eu quero exercitar a minha fé. Amém, Jesus. Amém. Mas quando você fizer esse pedido para Deus, tenha certeza, Deus permitirá que as tempestades da sua vida venham. Não fuja. Não fuja das tempestades. Permita que elas venham. Porque quando as tempestades vierem, você virá os milagres que Deus vai realizar na sua vida. Amém. Por isso, tome uma posição diante de Deus. Deus te deu fé para você tomar posse das promessas da sua palavra sobre a sua vida. Amém. Apenas basta que você realmente tenha isso no seu coração. Segunda lição é a revelação do Senhor aos corações dos discípulos. Imagine, irmãos, o Senhor havia acabado de realizar do outro lado do lago muitos milagres, havia trazido ensinamentos profundos para aquela multidão, mas parece que o coração dos discípulos estava tudo adormecido. Eu acho que quem estava dormindo ali eram os discípulos, não era Jesus, não. Porque eles não se deram conta de que Jesus estando no barco não haveria de acontecer nada. Mas apenas então, somente depois que eles então clamaram ao Senhor, é que o Senhor revelou ao coração deles quem Ele é. Irmãos, às vezes nós passamos por certas situações porque nós perdemos a oportunidade de reconhecer quem é aquele que está conosco na embarcação. E depois que acontece tudo, a gente começa a olhar para trás e: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? O Senhor trabalhou o tempo todo me ajudando, me sustentando comigo ali naquela embarcação. A embarcação estava quase virando a pique, mas Ele estava ali. E só depois que Ele então é chamado, é que Ele se revelou ao coração dos seus discípulos. Porque Ele não perguntou a respeito da fé dos seus discípulos antes. Ele deu a ordem ao vento e ao mar para que se acalmasse. Foi nesse momento, exatamente nesse momento, que o coração daqueles discípulos tiveram a revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos ajude nós entendermos o seu propósito e não perdermos a oportunidade de exercermos a nossa fé para vermos o milagre sem precisarmos de que o Senhor intervenha em nossas debilidades e fraquezas para reconhecermos que Ele é o Senhor. Porque maior honra vai ter quando nós usarmos a nossa fé para dizer: Senhor, eu venci essa tempestade no Teu nome, porque eu creio em Ti, Senhor, e eu sei que Tu estás comigo, e que eu vou vencer as que ainda vão de vir. A última lição, irmãos, ficou na pergunta dos discípulos, e essa é a pergunta que mostra que eles não tinham pleno conhecimento de quem era Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Você já perguntou no seu coração a respeito de Jesus quem é Ele? Você já procurou saber na palavra de Deus quem é Jesus?
Se nós nos dedicarmos a estudar a palavra de Deus e buscarmos nessa fonte, essa fonte fiel, que traz essa revelação maravilhosa de quem é Jesus Cristo, nós teremos gratas surpresas em vermos como Ele se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. E essa pergunta então fica: quem é esse homem? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender. Lá em Gênesis, Jesus Cristo é aquele que esmagou a cabeça da serpente. No livro do Êxodo, é o Cordeiro Pascal. No livro de Levítico, o sacrifício por nossos pecados. Em Números, o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor. Em Deuteronômio, a rocha perfeita da nossa salvação. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Nos Salmos, ele é o santo, ele é o justo, ele é o fiel, ele é o verdadeiro. Em Isaías, ele é o Emanuel, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Em Isaías, ele é o homem de dores. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Ageu, ele é o desejado das nações. No Novo Testamento, Mateus revela Jesus Cristo como o Salvador do mundo, o noivo da igreja. Marcos, o Filho de Deus. Lucas, o Filho do Altíssimo. João, princípio de toda a criação, o Verbo encarnado, o unigênito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra viva, o Filho do homem, o pão da vida, o grande eu sou, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Em Atos, ele é o príncipe da vida, Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo Senhor, o santo e justo, o Senhor de todos. Em Romanos, ele é a justiça, a redenção e salvação de Deus em nossas vidas. Em Coríntios, o supremo dom, a rocha espiritual que é Cristo. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja, a pedra angular, o varão perfeito, a cabeça da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Em Colossenses, o princípio e o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação. Em Timóteo, ele é o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único mediador entre Deus e os homens, o justo juiz, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Hebreus, ele é o herdeiro de tudo, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressa imagem da glória de Deus, ele é o grande sumo sacerdote, é o autor e consumador da nossa fé. Glória. Jesus Cristo, ele é o consumador da nossa fé. E Pedro, ele é o pastor e bispo das nossas almas, ele é o sumo pastor. Quem é esse homem? É aquele que, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos, foi entregue nas mãos dos pecadores, ele foi humilhado, foi ultrajado, ele sofreu, ele não abriu a sua boca, como ovelha muda foi levado perante os seus tosqueadores, ele entregou-se à morte e entregou-se voluntariamente, e a sua morte foi morte de cruz, para nos redimir dos pecados e nos salvar. É aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, ele foi assunto ao céu, ele está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Glória a Deus. Quem é este homem? É aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em nossos corações, aquele que nos regenera, aquele que nos justifica, aquele que nos santifica e aquele que nos levará para a sua glória eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Jessé, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é a palavra viva de Deus,
é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas, é a resplandecente estrela da manhã. Amém. Quem é esse homem? Jesus Cristo, Senhor, Louvado seja o nome. o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para nos salvar e para nos levar para a sua glória. Glória a Deus. Amém. Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Que os nossos corações se inclinem a conhecer melhor esse Senhor, a tê-lo como companhia fiel de todos os dias, Amém, Jesus. de toda a nossa jornada, de toda a nossa caminhada, de todos os momentos, de todas as circunstâncias. Amém, Jesus. Porque eu tenho certeza que na medida em que nós caminharmos com o Senhor, Ele se revelará, assim como está revelado na sua palavra, aos nossos corações de uma maneira toda especial. Ele quer se revelar ao seu coração, Ele quer se manifestar ao seu coração, Glória a Deus. e Aleluia. para isso você só tem que exercer a fé que Ele colocou no seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude, que o Senhor te sustente, que o Senhor levante o seu espírito, o Senhor te dê ânimo, o Senhor te dê disposição para você saber de que Ele está no barco da sua vida e, portanto, Ele te levará ao porto seguro do outro lado da vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.